Seu Raimundo! Rapaz, eu cheguei aqui o primeiro dia. Fui ali, estava a plantação dele. com uma pessoa cavando ali e dois quebrando bem aqui para botar esse portão. Eu procurei o que era. Senão eu comprei a propriedade. Você comprou de quem? Comprei do Edilson. Eu disse, mas vamos entrar aqui dentro? Andemos. Hoje, quando nós chegamos bem aqui, eu digo, o que é que o senhor vai me dar de gratificação para esse plantio? Eu disse, não vou dar nada, comprei o terreno. Eu disse, pô, não bote nem uma estaca sua aqui. Não, deixa eu botar uma da estaca lá. Ele disse, não, bota fora, você tem que dar para botar. Ele está com 22 anos, ele trabalha aqui. Depois disso, fizeram um muro aí, eu tornei lá na justiça. Eu disse, rapaz, não estão respeitando nem a ordem do juiz, que o juiz já mandou cortar o arame para eu trabalhar, não estava sabendo trabalhar. Fizeram um muro aí quando eu fui para a justiça de novo. Mas aí, quando eu cheguei de lá do centro, já tinham derrubado o muro todinho. Não sei quem nem quem não. Quando eu cheguei, que me disseram que tinham ocupado a terra dele, eu vim bater lá. Quando eu cheguei lá, eles expoliaram, né? Como é que eles dizem? Expoliaram. Eles violentaram o processo que estava em andamento para tomar a terra do seu Raimundo com documentos falsos. Eu fui na delegacia da mulher, eu fui na delegacia de igualdade racial, eu fui em todos os lugares que o Estado, que está aí para dar. Eu fui no 7º distrito prestar boletim de ocorrência contra a agressão. E não foi feito nada. E aí, quando eu vi que o negócio não ia ser feito, aí foi que a gente partiu para a ação direta, né? Que eu já falei que foi lá a ida no terreno, para ver se a gente poderia adiar mais eles fazeriam o muro que estava ilegal. Aí foi onde eu acionei minhas companheiras de fora, dos territórios de outro lugar. E aí pedi para elas mandar apoio para cá, e elas começaram a mandar, fazer vídeo, eu jogando nas redes. Eu sei que eles ficaram com medo. Aí devolveram, a justiça devolveu o terreno do seu Raimundo. O feijão, logo mais está todo tomando a cerca e botando. Ela... Pé de remédio. As abobreiras que já tá tudo florando. Bananeira tudo botando aí. Eu como banana daqui. A água não vem aqui. Não atinge nada. Ela fica da cerca para lá, só o pocinho. Nunca fui alagada aqui. Eu planto até lá embaixo. Graças a Deus. E aqui a família é grande. Aqui mora 7 famílias. É 7 famílias nesse pedaço de chão. Olha, eu sem esse lugar aqui, eu não sou gente não, viu, meu filho? Eu nem lhe conto quantos tempos eu tenho aqui. E quando eu vim para essa vacaria aqui, não tinha nem uma casa aí. É vacaria ainda aqui. Era uma vacaria grande. Não tinha nem uma casa aí. Nenhuma casa. Só as 2 casas dos tiradores de leite, sozinho. Eu criei minha família todinha aqui. Agora, gente que não sabe e quer derrubar os outros, diz que aqui é uma área de risco. Aqui nunca foi área de risco também. Não anda aquela enchente grande, a água ficou bem ali no pé daquele pé de manga, bem lá. E desse lado aqui ficou lá no meio do chiqueiro lá. Eu tinha umas 10 porcas paredeiras aí. Escapei tudinho. A camada disse que aqui é área de risco. É área de risco como o cara que deu aquela mansão, ligou ali pro cara para fazer aquela casa ali. Porque era um parente. E ele distribuiu o dinheiro para ele fazer aquela casa ali. Como é que aqui é área de risco e ali não é? Tem pessoas que cultivam hortaliças, tem muitos vazanteiros, oleiros, pescadores, vaqueiros. Aqui é uma comunidade tradicional. É sim o berço de Teresina, é o corredor de Teresina. E parecem que de uma hora para outra parece que querem apagar. Não, porque é isso. Ué, como é que eu sou nativa de um local e não vou ter direito a gozar deste local? Antes não tinha um empresário como o Franli, com aquela mansão ali na área que desmatou. Tem fotos aqui para comprovar de tanta árvore gigantesca que foi derrubada, de animais que foram mortos, cometeu crime ambiental e tudo, com aval da prefeitura. E está lá, escute só, no meado dessa luta de 2014.
Um empresário chegou, estrangeiro, praticamente na nossa área, fez o que quis, fez miséria na beira do rio. Até o Código Florestal, essa questão de imagem, de diferença de imagem da obra dele para a margem do rio também, muito próxima. E pôde, com aval e tudo. E sempre a gente batia nessa questão, é área de risco ou para rico? O tempo todo estão nos dizendo coisas com determinados nomes, determinados rótulos, que nos conteúdos tem outras coisas, né? Então eles falam de progresso, querendo que a gente acredite que o progresso é uma coisa linear, que vai recair sobre todas as pessoas para beneficiá-las, para fazer com que quem não tenha determinada coisa que precisa, com o progresso, possa ter. Mas não é isso que está no miolo da coisa. Isso é só o rótulo, né? O que está no miolo é que a ideia de progresso é uma ideia baseada numa outra, que é a do crescimento econômico. Não é o do desenvolvimento humano, não é o da preservação ambiental, porque disso depende o desenvolvimento humano, né? É o do crescimento econômico. Mas é preciso dizer que essa ideia de progresso, ela é excludente quando se tem uma sociedade de classe como a nossa, em que nós temos uma classe que é beneficiada com todos os frutos do trabalho de todo mundo e uma classe que é excluída e que trabalha todo dia, às vezes até morrer, para fazer com que essa outra seja beneficiada com os frutos do seu trabalho. Então, o progresso para nós, para os setores populares, ele representa mesmo, é morte, é violência, é opressão, é exclusão, porque necessariamente para esse tipo de progresso acontecer, é necessário que seja retirada as energias de um setor da sociedade. Então aqui tem vários casos. O primeiro é o próprio Puti. Puti é uma vila antiga, antiguíssima mesmo. E de todos os locais que foram analisados para ser a capital, ele se sobressaiu, porque ele fica numa confluência, já é mais perto de Parnaíba ali, é uma comunicação mais rápida com a Europa, com o Rio de Janeiro. E quando isso, o próprio Saraiva fez uma carta falando que era muito bom, que era propício e tal. Quando ele vem conhecer o Puti, ele vê um monte de gente negra, índio, caboclo, plantando fumo. Aí ele conversa com a elite local, a elite branca local portuguesa. Aí os caras começam a fazer uma troca. Ele vai para uma fazenda Corisco, que fica a 1 légua daqui, que é ali onde é a Praça da Bandeira. E aí essa galera aqui do Puti, a elite, vai para lá, vai construir a cidade para ele. Então é uma troca. Ou seja, a cidade nasce racista, nasce higienista e nasce branca. É apagada aqui. A primeira ligação do Puti com essa cidade que nasceu ali só vai ser feita quase 100 anos depois de criada ali, transferida. Então esse outro mito que a cidade foi transferida, foi criada, o Puti sempre ficou aqui. Qual foi o motivo de não ter ficado aqui? O Saraiva disse que alagava, que é o mesmo discurso da prefeitura hoje. Então por que o Puti é mais velho que Teresina ainda está lá ainda, no mesmo lugar? Vocês já imaginaram se a gente fosse depender do Estado para garantir o nosso direito? Porque tem muita coisa aí que diz que é lei, que é tudo que vai até de encontro, coisas que a gente sabe que não está certo. Porque já até mesmo para escravizar a gente aqui nesse país era lei. E aí eu fico pensando, já pensou se o nosso, naquela situação, nós temos 133 anos, está muito perto no processo. E se você for contar, eu tenho 50. A minha avó, né, já vem de outra, minha bisavó, então assim, veio de uma constelação que foi escravizada mesmo, bem pertinho de mim, né? Aí assim, já pensou assim, eu dentro de uma senzala, uma mulher preta, né? Dentro de uma senzala, fosse pedir clemência ao Estado, né? Fosse pedir clemência ao Estado, será que eu ia ser atendida? Por isso que eu fico pensando, é uma vantagem para nós ter Esperança Garcia como a primeira advogada, porque a carta dela foi lida, né? Porque os nossos, eles saíam era por fora do Estado, para se aquilombar. A minha família aqui, que eu não sei direito qual é a raiz, mas o novo andando pesquisando diz que é uma raiz de ferreira africana, ela vem sendo desterritorializada há muito tempo. Foi assim na África, foi assim com meu pai em Pernambuco, foi assim com a minha mãe, todos nós sofremos isso, essa questão da desterritorialização. Então isso aqui é um processo
que ele não começou agora. Isso aqui é um processo desde que tiraram nós da África. Tiraram não, sequestraram, porque nós não viemos de lá, nós somos sequestradas da África. Aí tem outros casos, tem a palha de arroz. A palha de arroz foi por uma vaidade para se construir uma avenida, a Maranhão. Porque o prefeito da época falou que não se admitia uma avenida tão bonita daquela, umas casas de palha daquele jeito. E aí existe uma lagoa, e essa lagoa, porque em todos os processos a gente tá, quando eu falo a gente, é o povo que construiu a cidade realmente. E a gente tá à margem desse processo. No caso do Puti, ficou à margem mais de 100 anos. No caso da palha de arroz, lá tinha uma olaria que foi tirado do barro para fazer o prédio da fiação, que é onde é o Paraíba hoje. Que é uma das primeiras fábricas daqui. O cais. Então toda a mão de obra no decorrer de antes de Teresina ser Teresina e atualmente ela é negra. Então os tijolos, as telhas, a mão de obra mesmo, o trabalho. Então aqui a gente estima que nesse local aqui foi o maior quilômetro talvez do Brasil. Né? Tem uma estimativa que diz que aqui morou mais de 100 mil pessoas. E isso quando eu falo, a gente fala de território. Que é isso que a prefeitura e a galera que está no poder não entende. Né? A gente não fala que é o São Joaquim. Tanto que a luta da gente ficou conhecida como a luta da Boa Esperança. A Boa Esperança ela corta vários bairros. Então aqui é um território, que ele transcende até para o Maranhão. Alguns autores latino-americanos vão explicar para nós que a colonização é algo que se mostra pelo aprisionamento dos corpos, né? Seja pelo trabalho, seja por várias outras necessidades que os dominantes têm, né? De assujeitar as pessoas. Mas eles vão dizendo, na medida em que as correntes foram partidas, se criou o colonialismo, que é aquele aprisionamento não mais dos corpos, mas o aprisionamento das mentes. E o processo na cidade de Teresina, Piauí, é uma coisa tão horrível que eles dizem que aqui a escravidão foi branda, que não existe. Eu acredito que aqui deve ter sido um dos piores lugares que a pessoa nega. Elas negam, né? Que foi. Aí foi nisso que eu pensei quando foi para fazer a defesa do seu Raimundo. Depois de eu ter andado em todos os lugares e ver que aquilo ali não funcionava, eu digo, realmente, vai ter que ser usando o corpo mesmo. Eu não tenho arma, não tenho como ir lá, e eles têm o Estado tem arma, vou ver onde é que eu posso ir. Vamos lá, a desmoralização do Estado. Né? A desmoralização das instituições que não servem. Pensando nisso, pensando que os nossos criaram o quilombo, foi surgindo as regras do Estado, que os nossos... nossa capoeira, nossos terreiros, tudo que a gente tem hoje é porque teve esse povo corajoso que foi por fora do Estado para construir. Eu estou com 14 anos que eu desenvolvo num terreiro de macumba, de umbanda, e eu recebo a energia de um preto velho, eu sei o que é. Isso fortaleceu muito minha luta, o meu desenvolvimento espiritual. Eu vou respeitar isso que eu recebo, isso que a ciência me dá. A minha força, a minha ciência, tudo que ela tem me dado, eu tenho que respeitar a história da minha e do meu, que não é daqui, desse lugar. E eu nem me sinto brasileira. Nunca me senti brasileira. Não me sinto, eu me sinto uma negra fora do lugar. Eu não gosto daqui desse país. Eu não gosto daqui, eu não me sinto daqui. A cultura daqui que me aproxima mais assim com a minha questão de sentimento é a dos meus irmãos indígenas, mas o resto é aqui. O Brasil é um país cheio de como é que ele diz? De igual, um país... Não, o Brasil é um país desigual, racista, homofóbico, que quer ver a gente só nas cozinhas. E eu não digo isso, mas eu também digo o seguinte, que essa pandemia, ela está mostrando. Ela está mostrando, essa pandemia, que realmente aquilo que a gente fala existe. Eu dei o Covid, eu quase morri. Mas quando eu passei os meus 15 dias dentro de casa, que eu saí do hospital... Isso aqui para mim foi uma saúde. Eu não tive mais doença. Eu não tenho. Por quê? Eu não tenho tempo, porque o meu tempo é cuidar das plantas, é cuidar disso aqui, que é um amor da minha vida. Entendeu? E então eu peço, gente, pelo amor de Deus. Creio que existe Deus e o sol brilha para todos e o mundo é para todos nós. E esse pedaço de chão é de nós e deixa nós em paz. Trabalhar tanto para dar convite de empresário. Não tem graça não.
a gente da minha idade, é mesmo que matar. É mesmo